Então, galera, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7 e 8, né? Como vocês já... Todo mundo já leu até... Alguém que ainda não leu até o 6º? Todo mundo leu, né? Só você que não. Não, mas você lê rapidinho, rapidinho. Os capítulos 7 e 8 mesmo eu li hoje de manhã. Foi meio rápido, mas eu li. Para preparar a aula. Mas vamos lá. O capítulo 7, ele fala sobre os efeitos maravilhosos que essa devoção produz numa alma que lhe é fiel. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que saber que nós temos que ser fiéis a Maria, né? A gente que está se dedicando a essa devoção, a gente tem que dedicar a nossa alma a Maria, né? Toda a nossa alma a Maria. A gente não vai fazer essa devoção se a gente não for fiel a Maria e a devoção que a gente quer ter a ela, né? Não faria sentido, né? Seria nem hipocrisia, mas seria, sei lá, idiotice. Você vai vir aqui para não ter essa devoção, não ser fiel a Maria, né? E no começo, São Luís já fala, né? Meu querido irmão, convencei-vos de que se vos tornardes fiéis às práticas interiores e exteriores dessa devoção, que vos indique em seguida, né? Então, ele garante, né? Pela experiência que ele teve e por todo o estudo que ele fez, ele garante que se formos fiéis a essa devoção, né, teremos os frutos e todas as graças que Maria nos promete, né? E assim né, com Maria. A gente recorre a Maria e ela nos atende, né? Se nós formos fiéis a ela, né? Deus já fala na Sagrada Escritura, né? Todo aquele que vos pedir será dado, né? Se for bom, é da vontade dele. Se não for, ele não vai dar. Faz sentido. Enfim, no primeiro artigo, fala conhecimento e desprezo de si mesmo, né? E nós devemos ter um desprezo de nós mesmos para nos consagrar a Maria, né? Se nós vamos nos entregar inteiramente a Maria, nós precisamos sair de nós para nos doarmos a Maria, né? Nós somos pó e ao pó nós vamos retornar, né? Então nós devemos praticar essa humildade que Maria teve, né? Esse largamento, né, de nós mesmos, esse sair de nós mesmos para viver para o próximo, para viver para Maria, né? E viver para Maria é viver para o próximo, né? Maria, em toda a vida dela, ela viveu para o próximo, né? O Ian mesmo falou na última aula que, Maria não cozinhava só para Jesus e para José, né? José morreu ali, mas depois teve um tempinho ali que Jesus ainda viveu bastante. Maria cozinhava para Jesus e para mais 12, né? Maria, ela fazia tudo por amor, né? Nós devemos ter essa humildade, né? São José Maria Escrivá, ele fala no Caminho, ponto 598, que é esse livrinho aqui, que é um livrinho muito bom, se vocês puderem comprar, é um livrinho massa, né? E cuidar dele, né, Levi? Não fazer igual o seu, que tá horrível. Mas faz parte. E a capa desse livro já nos mostra muito sobre a humildade, né? A edição brasileira dele eu não sei se a nova também é assim. Eu acho que a sua já não é do livrinho de revista? Da folhinha de revista? O seu é grosso ou é fininho? É fino. É mais fino, né? Também é assim a capa, não é? Que é Jesus chegando a Jerusalém, né? E Jesus, ele podia ter chegado em Jerusalém num cavalo branco alado, ele podia ter chegado voando nas nuvens, ele podia ter chegado de Nike Shox, ele podia ter chegado de CG 150 Fan, sei lá. Ele podia ter chegado de qualquer forma que ele quisesse, né? Mas ele chegou num burrinho, né? E o burrinho, que é um animal, assim, simples, né? Humilde, né? Só que é um animal que aguenta muita carga, né? É um animal que aguenta grandes distâncias, né? E muita carga, né? Mas não deixa de ser um animal humilde. E Jesus chegou a Jerusalém para passar pela paixão no burrinho, né? No burrinho. E nós que estamos na quaresma, né? Vale a pena também a gente meditar sobre isso, né? Jesus se preparou durante 40 dias ali no deserto para viver a paixão, né? E quando ele foi para viver a paixão, chegou glorificado, né? Mas num burrinho, né? É uma imagem muito interessante. Eu até coloquei a capa do meu Facebook, essa imagem assim, com fundo preto assim, não dá nem para perceber muito certo. Só quem souber mesmo o que é que vai saber o que é. É até uma estratégia. É legal. Que é Jesus chegando, né? E todo mundo, não sei o que e tal, né? E Jesus no burrinho, né? Humilde. Portanto, ele fala no ponto 598, fala dessa forma. Como é grande o valor da humildade. Aí ele fala em latim aqui, se eu não sei falar em latim, eu não vou falar, não vou ser padre. Acima da fé, da caridade, da pureza imaculada, reza o hino jubiloso de nossa mãe em casa de Zacarias. Aí ele fala aqui, né? Porque ele olhou a humildade da sua serva, eis que desde agora me chamarão bem-aventurado todas as gerações. Né? Então Deus olhou a sua humildade em Maria, né? Deus escolheu depender de Maria pela humildade que ela tinha, né? E Maria foi a humana, né? Maria foi humana, né? Tem povo aí que fala que essa devoção
a gente coloca Maria como deusa, né? Que é uma mentira, né? E isso São Luís já explicou nos primeiros capítulos, né? Sobre os fiéis. Se eu estiver falando alguma bobeira, você me fala. Você que é o cara da consagração. Né, Levi? Isso que é bom do áudio. Esse é bom do áudio. Então, Deus escolheu se depender de Maria, né? E por que então não nós que somos, né, poeira no chão, né? Nós somos literalmente uns bostinhos na nossa vida, por que nós não iremos depender de Maria, né? Porque nós que já recebemos essa inspiração, porque nós que já fomos salvos por Cristo, não podemos escolher nos depender de Maria, né? Então é isso, né? O desprezo de si mesmo, nesse primeiro artigo. Nós precisamos sair de nós mesmos para viver a humildade que Maria viveu. Nós precisamos pelo menos tentar viver essa humildade, né? Nos desprezar para prezar a Cristo, né? Para glorificar a Cristo cada vez mais. No artigo 2 vai falar da fé de Maria, né? E Maria, que foi a maior santa de todos os santos, né? Maria foi santíssima, né? Maria, nós olhamos para Deus e Deus é infinitamente maior, né? E Maria, ela é infinitamente, repito, infinitamente menor que Deus, né? Mas nós olhando a Maria, ela é muito maior que nós. E nós olhando a nossa vida com as dos santos, nós já somos infinitamente menores, né? E os santos olhando para a vida de Maria, eles também são bem menores que Maria, né? Porque Maria, ela foi... Deus depositou todas as graças ali nela, né? Deus escolheu se depender dela. Deus escolheu ela como mãe. Deus, ele não precisava ter nascido de um seio de uma virgem ali, né? Deus não precisava ter passado por aquela... Não queria falar humilhação, não foi humilhação. Como é que eu... Parece que Deus se desprezou de si mesmo, né? Para nascer de Maria. Deus, ele saiu de si mesmo. Deus saiu de toda a sua onipotência, de toda a sua onisciência, né? de toda a sua capacidade de ser um ser celeste para nascer de Maria, né? Deus escolheu isso. Deus escolheu isso. Não foi, sei lá, tem uma mulher muito bonita ali, sei lá, vou nascer dela porque vai ser legal. Não, Deus sabia, né? Deus tinha nos planos escolher Maria e depender-se de Maria, né? E Maria teve a maior fé de todas. A pessoa que teve mais fé em toda a história foi Maria, né? Hoje Maria não tem mais fé porque ela já conheceu todas as graças, né? Maria já conheceu a Cristo, né? Maria já está no céu. Nós precisamos ter fé. Se a gente já soubesse que quer o céu, não precisaria da gente ter fé, né? E a fé é acreditar no nada, no não visto, né? Senão não seria fé. E Maria, tendo a maior fé de todas, né? E se a gente estudar na Sagrada Escritura, a gente vai chegar a essa conclusão, né? Maria foi a mulher que pisou na cabeça da serpente, né? Tem uma discussão sobre isso, né? Que até no filme da Paixão de Cristo é Jesus que pisa na cabeça da serpente, né? No começo, lá na agonia no Horto das Oliveiras, é Jesus que pisa, né? Mas em toda a Sagrada Escritura, em Gênesis vai falar, e depois Apocalipse também vai falar, então todo o estudo da Sagrada Escritura nos sugere que Maria pisou na cabeça da serpente, né? E Maria é a mulher que tem inimizade com o demônio, né? Em Gênesis fala, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e depois na Sagrada Escritura lá na frente, a gente conecta isso aí, né? Que é uma das coisas que os protestantes não aceitam, né? É engraçado, né? Que eles falam só de solo fidei, né? Solo escritura, não sei o quê, mas eles não estudam a Sagrada Escritura como deveria ser estudada, né? Eles é tudo uns chonga mesmo. Mas não vem ao caso. Eles não têm Maria, né? Fazer o quê, né? Eles não têm mãe. Eles têm mãe, mas eles não recorrem a ela. Perde uma grande oportunidade. E a fé de Maria é a fé que arrebata os corações, né? É a fé que resiste ao demônio. A nossa fé, ela tem que arrebatar corações. A nossa fé, eu esqueci o santo que falava, pregai o evangelho, se necessário as palavras, foi São Francisco. São Francisco dizia, né? Pregai sempre o evangelho, né? A todas as criaturas, a todas as nações, e se preciso de palavras. Então a pregação mais importante do evangelho é com a nossa vida, né? Então a nossa fé, ela precisa arrebatar os corações. Nossa fé, ela precisa arrebatar corações para Cristo. Se a nossa fé não arrebata corações para Cristo, não vale de nada, pô. Não faz sentido, né? E também não faria sentido Deus escolher 12 apóstolos se ele não quisesse arrebatar corações para Deus, né? Seu Pai. E Deus escolheu os 12 apóstolos de uma maneira estratégica, né? Dentre 72 eram 12, dentre os 12 eram 3, dentre os 3 tinha um que ele mais amava, tinha um que ele mais confiava, né? Assim como Pedro, que era o que ele mais confiava e que o que ele confiou à sua igreja, né? Ele negou Jesus 3 vezes, né? Pedro, ele foi fraco naquele momento. Pedro, nossa, ele foi um nada naquele momento. Ele
o cara que convivia com Jesus, o cara que Jesus mais confiava, ele era, né, ele era o Dom Álvaro de São José Maria Escrivá, né, Pedro, ele era o cara que ele mais confiava, né, e negou Jesus 3 vezes, né. E quando ele negou, eu acho que o Ian falou isso na última aula, quando ele negou Jesus 3 vezes, a quem ele recorreu primeiro? A Maria, né? No filme da Paixão de Cristo mostra muito bem isso, né? A aflição de Pedro, né, ao chegar em Maria e não saber o que falar, né? Eu neguei, né? E nós negamos Jesus, né? Quando nós pecamos, nós negamos a Jesus, né? E a fé de Maria, ela resiste ao pecado, porque a fé de Maria, ela resiste ao demônio. Maria, ela foi tão humilde e tão discreta e tão serva amada de Cristo que, né, o demônio nutre uma raiva por ela gigantesca, porque Maria foi a serva por excelência, né? Maria foi a filha de Deus por excelência. Maria não chegou nem perto a pecar. Pô, Pedro negou Jesus. Maria não chegou nem tipo assim, nossa, sei lá, eu comi mais do que devia hoje, assim, aquele pouquinho assim. Não, Maria não chegou nem perto disso. Maria não chegou, nem que você pode imaginar, o mais perto que você possa imaginar, Maria não chegou perto de pecar. Maria foi serva humilde e amada, né? Maria foi a humana mais santa de todos os santos, né, que nós conhecemos. Né? Então é isso, nós temos que ter essa fé. Porque a fé que nos leva a arrebatar corações para Cristo, é a fé que nos leva a encher o céu, né? E nós precisamos encher o céu, porque senão não faz sentido, né? Nós precisamos pregar o Evangelho e nós precisamos resistir ao pecado, né? Não tem como a gente ser santo se a gente peca, né? Por mais que a gente peca e a gente pode ir lá para o purgatório, às vezes, né? Purificar, mas nós queremos ser santos de verdade, né? Nós queremos ser santos por completo, né? E nós não podemos nos depender disso, né? Ah, não, eu vou pro purgatório, ali vai ser de boa e tal, né? E não vai, porque eu não sei se vocês já leram um livro de Dom Bosco que fala sobre as visões que ele teve. Você já leu? Nunca leu? Céu, Inferno, Purgatório, é muito bom o livro. Te dá um medinho assim, mas é bom, é um medinho bom. É um temor bom que você tem. Mas nós precisamos ter essa vontade de ser santos como Maria foi, né? Servir a Deus, e com humildade e com discrição. E São José Maria Escrivá também fala, no ponto 653 do Caminho, da descrição que Maria teve, né? Ele fala assim, que exemplo de discrição nos dá a Mãe de Deus? Nem a São José comunica o mistério. Pede à Senhora a discrição que te falta, né? Maria, ela foi discreta por completo. Maria, ela sei lá, quantas vezes tem Maria assim na Sagrada Escritura, né? A presença ali de Maria na Sagrada Escritura. São pouquíssimas vezes, né? Porque Maria foi discreta. Maria foi discreta por completo, né? E nós precisamos buscar essa discrição dentro da nossa fé, né? Nós precisamos ser discretos. Nós não precisamos ser fiéis assim. Acho que são os devotos escrupulosos, não é? Que São Luís fala. É escrupuloso que ele fala? Que mostra, que quer mostrar, não sei o quê. Nós não precisamos ter essa fé, né? Nós podemos ter uma fé discreta, né? E Deus fala, né? Fecha a porta do teu quarto e ora, né? Deus que é bom ver, eu acho que até o evangelho dessa semana passada que falou sobre isso, né? Deus que é bom ver aquilo que você faz de bom no silêncio, né? E Deus nos vê, né? Deus nos vê, com certeza Deus nos vê, né? Senão ele não seria Deus. No artigo 3 vai falar a graça do puro amor, né? E o que é esse puro amor, né? Maria teve esse puro amor. Maria, mais que todos, teve esse puro amor por Deus, né? Nós até falamos, nossa, nós amamos tanto a Deus, né? Nós pedimos a Deus as maravilhas, né? Mas nós não amamos a Deus como Maria amou, né? Maria, ela nos conduz a esse puro amor, né? Maria, ela nos conduz a esse perfeito amor que nós devemos ter por Deus, né? E aqui no tratado vai falar dessa forma, né? Esta mãe, no ponto 215, quem quiser acompanhar. Acho que a tradução vai estar diferente, porque os 215. Acho que o meu os seus é tudo novo, né? Lá na Ágape só vende os novos, né? A Ágape é a melhor. Eu gosto muito da Ágape. No ponto 215 vai falar, né? Esta mãe do amor formoso aliviará vosso coração de todo escrúpulo, né? Dos devotos escrupulosos lá que a gente falou, e de todo temor servil. Ela o abrirá e alargará para correr pelo caminho dos mandamentos de seu filho, com a santa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, né? Maria, essa devoção a Maria, ela não nos leva a uma obrigação de servir a Deus, né? Nós somos livres para fazer isso, assim como nós somos livres para amar a Deus, né? Deus nos concede essa liberdade, né? Deus nos ama tanto que Ele nos concede a liberdade de amá-lo ou não, né? E São Luís fala, né? Essa mãe do amor formoso aliviará vosso coração de todo escrúpulo e de todo temor servil, né? Muita gente tem medo, assim, né? Tem um temor até exagerado, assim,
em servir a Deus, né? Em se entregar a Deus, né? E Maria, ela nos livra disso, né? Essa devoção nos livra disso, ela nos conduz a um amor perfeito, né? A um amor, a uma servidão discreta e humilde, né? A uma servidão discreta e humilde, né? Sem tanta preocupação, né? Nossa, eu tenho que servir a Deus e meu Deus, e sabe aquele povo que eles tem católico é de jeito, né? Que é afobadão, assim. E não, né? Nós temos que ser normais, né? Maria, ela foi normal. Maria, ela foi na dela, velho. Maria, ela foi de boa. Ela... O que foi? Se lembrou de alguém, né? É. Oi? Uhum. É. Mas a Santa Teresinha foi um escrúpulo bem diferente, né? Ela foi santa, né? Mas cabe, né? Santa Teresinha, ela era muito preocupada, né? Ela era muito preocupada em ser santa, né? Só que hoje em dia... Mas Santa Teresinha tinha uma devoção a Maria que, pô, né? Quem dera nós tivéssemos essa devoção a Maria, né? Mas hoje em dia, muitos fiéis, eles têm uma devoção a Cristo, né? Um temor a Deus muito escrupuloso, muito... Meu Deus do céu, e eu não posso mais ir num bar com os meus amigos que eu vou estar pecando, que isso é um pecado. E não é assim, né? Não é assim, né? Pô, se a gente tiver amigo, por exemplo, e a gente não sair com os nossos amigos, a gente não vai poder converter nossos amigos. A gente vai converter nossos amigos dentro de casa, rezando por eles? Beleza, a gente vai rezar por eles, a gente vai ter essa ajuda, né? Mas nós não vamos ter aquela presença exterior, né? Pô, eu vou estar ali, né? Eu vou estar dando um exemplo pro meu amigo, né? Eu vou estar tentando passar esse exemplo pro meu amigo, né? E nós precisamos disso, né? Pô, Jesus, ele se envolvia com o pior dos piores, né? Jesus, ele entrava lá no meio da galera lá, andava milhares de quilômetros e ele não ia conversar só com o povo que era santão da vida lá. Ele não ia, né? Senão não faria sentido, né? Deus, ele veio para salvar aqueles que precisam, os pecadores. Deus não veio para salvar os santos. Os santos vão ser salvos já. Deus veio pelos pecadores, né? Acho que foi um evangelho também dessa semana que fala sobre isso. Eu não sei que dia que foi, não. Mas, enfim, né? Então é isso, né? Maria, ela nos livra de todo esse temor, né? De nós nos entregarmos a Deus de todo o coração, né? Eu até escrevi aqui, né? Então, nós continuaremos a servir a Deus, né? Mas agora com esse puro amor que Maria nos apresenta, né? Com toda a liberdade dos filhos de Deus, ela nos arrebata ainda mais para o seu Filho. Ou seja, com este puro amor, nós somos ainda mais de Cristo, né? E Maria nos mostra a ser mais de Cristo cada vez mais. Porque essa consagração, no fundo, né, é uma perfeita renovação dos votos do batismo, né? O Padre François falou muito sobre isso na aula dele, né? Então nós nos consagramos a Maria? Sim, mas no fundo nós nos consagramos a Jesus, né? Porque Jesus foi encarnado em Maria, né? Então se a gente se consagra a Maria, nós nos consagramos a Jesus que foi encarnado nela, né? No corpo de Maria. Então esse puro amor, essa graça do puro amor que Maria nos concede, é a segurança de que servimos a Deus, né? Porque Maria é, bem entre aspas, apenas, bem entre aspas, um caminho, né? É um caminho seguro e certeiro, mas é apenas um caminho. Porque Maria não é apenas. Maria é Maria. Maria era top. No artigo 4º, né, vai falar sobre a confiança em Deus e em Maria, né? Artigo 4, acho que eu grifei alguma coisa aqui no artigo 4º. Grifei. Então, beleza. Nessa devoção a gente nos doa inteiramente a Maria, né? Mas, ao mesmo tempo, quando nós nos doamos inteiramente a Maria, é interessante que Maria também se doa inteiramente a nós, né? Então, quando nós nos entregamos a Maria de verdade, de todo o coração, ela também reconhece isso e se entrega a nós, né? Então, nós precisamos ter essa confiança em Maria, né? Nós precisamos ter essa confiança que Deus teve em Maria, nós precisamos ter essa confiança em Maria, né? Porque Maria olha por nós, né? E Maria é medianeira, né? Maria, ela tem uma conexão profunda com Deus, né? Maria, ela é conectada com Deus, né? Maria, ela tá ali, né? Se nós nos comunicamos a Maria, Deus escuta, né? Não tem um muro ali que, não, nós rezamos a Maria aqui, não, nós temos que rezar para Deus também, porque se nós reconhecemos só a Maria, não, nós não podemos cometer esse escrúpulo, né? Porque isso aí é até meio protestante, né? Pô, Jesus veio por Maria, né? Se a gente falar por Maria e isso não chegasse a Deus, né? Pô, Deus seria meio contraditório, né? E Deus não se contradiz, né? Deus é onipotente. Deus, ele não fala uma coisa e depois se contradiz, né? Então cairia nessa falha aí, né, de pensamento. E vai falar aqui no tratado, né? Ela vos comunica, lá no final do número 216, ela vos comunicará suas virtudes e vos revestirá de seus méritos,
de sorte que podereis dizer confiantemente a Deus: Eis Maria, vossa serva, faça-se em mim conforme a vossa palavra, né? A segunda parte do Ângelus que a gente reza. E aí tem aqui em latim, né, que eu não vou ler. Porque desde que vós destes a ela inteiramente, de corpo e alma, ela que é liberal com os liberais, isso é muito importante, ela que concede liberdade àqueles que sabem que Deus nos concede essa liberdade, né, para amá-lo. Né? Ela que é liberal com os liberais, e mais liberal que os próprios liberais, dar-se a vós em troca, e isto de um modo maravilhoso, mas verdadeiro. Assim podereis dizer-lhe ousadamente: Tum sum ego salvum me fac. Não sei se é assim que lê, não. O Levi que vai saber. O Levi que já leu o tratado 6 vezes ou mais. Eu vos pertenço, Santíssima Virgem, salvai-me. Né? Então, se Maria nos pertencerá, né? Deus nos pertence ainda mais, né? Porque Deus estava dentro de Maria, né? Deus veio por dentro de Maria. Então, é uma intimidade muito grande que a gente consegue com a Santíssima Virgem. E aí ele continua assim, né? Ou, como já disse, com o discípulo amado. Accepte in mea, né? Eu vos tomei, Mãe Santíssima, com todo o meu bem. Então, nós precisamos tomar Maria como todo o nosso bem, né? Tudo aquilo que é bom, né? Maria é boa, né? Maria, ela tem todo esse bem de Deus infundido em si, né? Então, eu até coloquei aqui, né? É como se a gente fizesse... Maria se doa pra gente, né? Como se a gente fizesse tudo certinho pra nossa mãe mesmo, a nossa mãe terrena. A gente fizesse tudo certinho na semana inteira, né? E no final de semana a mãe libera aquela grana pra nós gastar no shopping. É como se fosse isso, né? Nós nos doamos à nossa mãe, né? E depois ela se doa a nós por completo, né? Ela nos concede a graça. Nós recorremos a Maria, ela nos concede a graça. Se for da vontade de Deus, ela nos concede essa graça, porque ela sabe que essa graça é bom para nós, e que essa graça vai nos fazer estar cada vez mais próximo de Deus. E ela não só nos concede essa graça, que ela concede essa graça também para os outros que também mais precisam, né? Porque nós entregamos os nossos méritos, as nossas boas obras a Maria, e ela, com a sabedoria que ela tem, né, ela entrega isso aos que mais precisam. Então talvez a gente não precise mais do que, sei lá, a Nanza precisa mais de uma graça aqui, né? Então Maria, ela não vai ser burra de... não, eu vou conceder mais graça para esse meu filho aqui, que ele rezou mais Ave Maria. Não é assim que Maria... Maria também não é escrupulosa, né? Maria, ela é sábia, né? Maria, ela foi dotada de sabedoria por Deus. Muito mais sabedoria que, né, nós. E, enfim, então não é possível nós nos aproximarmos tanto de Cristo se nós não nos aproximarmos de Maria. Nós precisamos sair dessa consagração com antes de nos consagrarmos, né, saímos desse curso, né, dessas aulas preparatórias com esse pensamento, né? Não tem como a gente se aproximar perfeitamente de Cristo se a gente não se aproximar de Maria. E vale até a gente citar um exemplo, né? Eu, por exemplo, eu tenho amigos evangélicos protestantes que, poxa, são pessoas assim, que têm fé mesmo, que são próximas de Deus, né? Mas falta, né? Elas não são tão próximas de Deus assim, porque falta a nossa mãe, né? Falta aquela interioridade que Deus teve com Maria, né? E Deus escolheu ela. Deus escolheu ela porque nós não escolheremos, né? Então é isso, né? Se a gente confia nela, a gente confia mais em Deus, e a gente confia menos em nós, né? Porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Então, se a gente confia mais em Maria, a gente confia menos nas nossas ações. E a gente tem que confiar menos nas nossas ações, o que cabe lá no primeiro artigo, né? Que é o desprezo de nós mesmos, né? Nós precisamos nos desprezar, nós precisamos desprezar as nossas vontades, porque a vontade de Deus é muito maior que a nossa. E Maria, que é conectada com Deus, ela sabe muito mais bem disso do que todos nós, né? Então, nós precisamos confiar mais nela e confiar menos em nós, confiar menos nas nossas ações que vão ser inspiradas por nós, né? E não por Deus, né? Então, confiando na Maria, nós teremos uma inspiração maior do Espírito Santo, né? Uma inspiração maior de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade. Porque Deus depositou nela o que havia de mais precioso, né? Seu Filho amado que viria a nos salvar. No artigo 5º vai falar da comunicação da alma e do Espírito de Maria, né? E São Luís fala, né, no artigo 5º que... Quer ver? Cadê? Aqui. Quando virá este tempo... No número 217, lá embaixo. Quando virá este tempo feliz, diz um santo dos dias, todo dado a Maria. Quando virá este tempo feliz em que Maria será estabelecida senhora e soberana nos corações, para submetê-los plenamente ao império do seu grande e único Jesus,
Quando chegará o dia em que as almas respirarão Maria, como o corpo respira o ar, então coisas maravilhosas acontecerão neste mundo, onde o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa como que reproduzida nas almas, a elas descerá abundantemente, enchendo-as de seus dons, particularmente do dom da sabedoria. Ó, Maria, né, sábia, a fim de operar maravilhas de graça. Meu caro irmão, quando chegará esse tempo feliz, esse século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo de seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar Jesus Cristo? Esse tempo só chegará quando se conhecer e praticar a devoção que ensino, né? Então São Luís ele nos garante isso, né? Que nós conheceremos a Maria, essa comunicação que ela tem com Cristo, né? Pela sua alma. E Cristo nos comunica em nossa alma, né? Quando nós seguimos essa devoção perfeitamente, né? Corretamente, né? E é um caminho seguro, né? Eu tenho certeza que vocês todos, já lendo o tratado, vocês já reconheceram isso, né? Que é um caminho mais fácil, que é um caminho mais seguro. E, pô, né, Deus nos concedeu inteligência. Nós não vamos ir pelo caminho mais difícil, Ele nos coloca o caminho mais fácil, né? E já caindo aqui no artigo 6º, né? A transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo, né? Nós precisamos pegar esse caminho mais fácil e fazer, pô. Deus nos fala, ó, tá aí, meu filho, vai, ó, faz isso aí, vamos. E Santo Agostinho fala que Maria, ela é o molde de Deus, né? Maria, ela é o molde de Deus. Maria, ela foi o molde de Deus. Os apóstolos, quando eles ficaram lá trabalhando a noite inteira, né, e não pescaram nada, né, que fala, isso está na Sagrada Escritura, Lucas capítulo 5, né, vamos abrir aqui, Lucas capítulo 5, versículo 5, cadê aí? Aqui. Que fala, né? Certa vez em que... Não. Aqui. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas por que mandas lançarei as redes? Então, Maria, na vida de Maria não há noite, né? Na vida de Maria não há trevas, porque ela não pecou. Porque Maria, ela foi imaculada, né? Ela já nasceu sem o pecado original, e não pecou durante toda a sua vida, né? E a gente pode ter essa confiança, né? Maria, ela não pecou. Maria, ela foi serva amada, né? Maria, ela serviu, assim, de uma maneira obediente, né? Quanto Maria tem a nos ensinar essa obediência, né? Ainda mais hoje, nos movimentos hoje da igreja, né? Por exemplo, a gente tem tantos encontros, né? Que tem coordenadores e coordenadores, né? Vice-coordenadores, diretores e vice-diretores e etc, né? E quantidade de pessoas que têm dificuldade de obedecer, né? Quantidade também de pessoas que têm dificuldade de obedecer, não sei, o pároco da paróquia, dificuldade de obedecer a própria mãe, pai, tia, tio, vó, avô, né? E Maria nos ensina a obedecer, né? Maria nos ensina a obedecer de uma maneira impressionante, né? E como Jesus obedeceu a sua mãe, né? Se Deus obedeceu a sua mãe, e sua mãe obedecer a Deus assim fielmente, por que nós não iremos obedecer a Deus, né? Por que nós não iremos obedecer ao plano que Deus teve na nossa vida, né? No mistério das bodas de Caná, né? Pô, ali era um casamento e Maria viu que o povo estava sem vinho, né? Maria era comparsa ali, né? Compadre ali da comadre, né? Compadre. Falar esses trem, confundir esses trem feminino e masculino hoje em dia dá problema. Maria, que era comadre ali da família ali que estava se casando, né? Ela viu que o povo estava sem vinho, né? E não era a hora de Cristo. Deus não começaria a sua vida pública ainda, né? Mas Maria chegou ali com um jeitinho, né? Pro seu filho amado e falou, Jesus, eles estão sem vinho, né? E Jesus já sacou, né? Primeiro ele deu uma advertência, né? Deu um alerta, mãe, não é minha hora ainda não, relaxa um pouquinho, né? Mas ela foi lá e falou, não, mas eles estão sem vinho, né? E ele foi lá e fez o milagre e deu vinho pra galera, né? Então, Jesus, ele era um cara massa, né? Porque ele obedeceu a Maria e nós precisamos ter essa confiança em Maria, essa obediência. Também a Maria nessa devoção, né? Viver uma penitência, né? Não desistir. Né? Ter uma confiança tão grande que essa devoção nos leva para mais próximo de Deus e obedecer, né? Obedecer a Deus por Maria. Então é isso, né? Na vida de Maria não teve noite, né? E às vezes a nossa intimidade com Cristo é muito pouca, né? É muito fraca, como eu já falei aqui dos protestantes, né? Eles não têm uma intimidade forte com Cristo. Por mais que eles busquem, por mais que... Não tem como ser forte, porque eles não são íntimos por completo, né? Porque só tem como a gente ser íntimo por completo a Deus se nós formos íntimos de Maria, né? Porque Maria concebeu ao Filho de Deus, né? Maria, o Filho de Deus cresceu dentro de Maria, né? Então nós precisamos ter essa confiança, né?
E Santo Agostinho fala, né, Maria é o molde de Deus, por quê? Né? É como se a gente comparasse a devoção pela consagração como um artesão construindo uma escultura, né? Então, se a gente fosse... Beleza, tem como a gente ser santo sem consagrar a Maria por esse método? Tem como, perfeitamente nós conseguimos ser santos, né? Tanto é que tem muitos santos aí que não seguiram essa devoção por esse tratado e foram santos. Pô, os apóstolos não tiveram essa devoção, porque São Luís veio depois, né? Matemática fácil. Então, mas é como se a gente fosse sem Maria, a gente pegasse uma pedra dura, aquela pedra bem dura, né? Com as nossas ferramentazinhas fracas, né? Porque nós somos fracos, nós somos pecadores, nós nascemos com pecado original, né? Maria foi privilegiada e precavida deste pecado, né? Nós não. Então, se a gente fosse a Cristo sem essa devoção, é como se a gente pegasse as nossas ferramentas e fôssemos tentar esculpir Jesus só com a nossa força, né? Nessa pedra dura, né? O que vai ser muito mais difícil. E Deus já nos dá um molde. Deus nos dá um molde, né? Deus nos dá lá um molde de gesso, sei lá, que é só como se a gente fosse jogar cimento lá e fosse sair uma escultura de cimento prontinha, né? Como hoje em dia tem, né? Eu levei engenheiro civil, ele saca dessas coisas. Hoje em dia tem moldes aí para várias coisas, para a gente fazer peça de cimento, peça de não sei o quê. Então Deus nos entrega esse molde, né? E São Luís ele compara isso no tratado, né? É como se Deus nos desse esse molde e a gente apenas jogasse algo ali dentro, né? E sairia esse molde de Cristo. Então essa devoção nos leva a chegar a Jesus de uma maneira mais natural, né? De uma maneira mais fácil, mais rápida e mais segura, né? Do que bater naquela pedra dura do zero, né? Você vai pegar uma pedra ali toda rígida, né? E, nossa, esculpir Jesus, né? E não sei o quê. E Deus entrega, né? Por esse tratado aqui, por essa devoção, né? Esse molde, né? Pô, vai lá, segue esse molde aí que vai dar certo, filho. Confia em mim que eu sou Deus, filho. Eu sou fera, eu sei das coisas. E Deus nos mostra isso, né? E esse tratado nos mostra, essa devoção nos mostra enxergar isso de uma maneira mais natural, né? E Jesus vem de maneira mais natural por Maria, porque de fato ele veio de maneira natural a ela, né? E ele escolheu vir dela, né? Deus escolheu depender-se de Maria. E eu já falei isso aqui 1000 vezes, né, hoje, mas é muito importante, porque na minha vida particularmente, né, eu tento meditar isso cada vez mais, né? Deus escolheu depender-se de Maria, né? Isso me ajuda muito a tentar recorrer mais a Maria, né? Porque Deus Todo-Poderoso, ele escolheu depender de uma humana simples, né? Simples, entre aspas. Mais simples. Maria era simples, né? Discreta. Beleza, artigo 7º. A maior glória de Deus, né? Maria, quando ela foi concebida, quando o anjo anunciou a ela e Deus colocou a sementinha ali, né? Em Maria, né? Que a gente fala para as criancinhas, né? Deus colocou a sementinha, mas nesse caso foi literalmente, né? Deus colocou a semente, né, em Maria, né? Deus, ele infundiu-se em Maria, né? Pela sua vontade, né? E quando Maria já grávida, né? Até no segundo mistério gozoso do Santo Terço, né? A gente contempla. O que é? Vamos ver se alguém lembra. O quê? O segundo mistério gozoso. A visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, né? E quando Nossa Senhora visitou a sua prima Santa Isabel, né, Santa Isabel a proclamou bem-aventurada, né? E Maria disse, né? Minha alma glorifica ao Senhor, né? Então, nós somos pecadores, né? Será que a gente dá mais glória a Deus entregando nossos méritos, ações, intenções e pedidos diretamente a Deus? Ou a gente dá mais glória a Deus entregando isso a Deus, mas por Maria, né? Pô, nossas mãos são pecadoras, né? Nossos sentidos são pecadores, nós somos pecadores, né? Maria não é pecadora, né? Então, o que você acha? Você acha que a gente dá mais glória a Deus conversando diretamente ali com Ele, né? Oh, meu Deus, eu te entrego todas as minhas boas obras, e isso não tem nada de errado, mas o que dá mais glória a Deus, né? A gente recorrer à sua mãe, que Ele escolheu se depender dela, né? Ou nós diretamente, né? Nós, servos pecadores, né? Claro que a gente dá mais glória a Deus entregando isso por Maria, né? Porque Maria foi a bem-aventurada, né? A alma de Maria glorificou ao Senhor mais do que qualquer outro, né? Tem até aquela música, né? Minha alma glorifica ao Senhor. Como exército... Não, já confundi. Confundi. Isso. Enfim. Então é isso, né? Nós precisamos dar glória a Deus, né? E a maior glória de Deus que a gente pode dar, dentro das nossas limitações,
e o tratado deixa isso claro, né, é nós irmos a Maria, né, nós passarmos esses pedidos, essas intenções por Maria, né? E Maria, sem ter sofrido martírio nenhum, Maria ela não sofreu nenhum martírio, Maria ela não sofreu um arranhão que os grandes santos mártires viveram, né? Um exemplo aí recente, né, que eu gosto muito desse santo, que é São eu esqueci, nossa, como que... São José Santos del Rio, né? Um menino de 14 anos que sofreu um martírio por Cristo, né? Pô, um menino de 14 anos, né? A gente aqui que tem 20, 22, a tia aqui tem 27. Sou gente boa. Nós, às vezes a gente, sei lá, a gente tem uma dor de cabeça igual eu tive ontem, e a gente já fica louco, a gente já quer xingar as paredes, a gente já quer ir não sei o que, né? E o menininho de 14 anos, ele foi assassinado ali, né? Foi fuzilado ali, sofreu tanto, né? Arrancaram a palma dos pés dele e fizeram ele andar por quilômetros dentro de um cemitério, né? Para que ele pudesse negar Jesus, ele não negou Jesus, né? E, poxa, a gente começa a imaginar assim, o martírio que os santos tiveram, a gente vê que a gente não é nada mesmo, né? A gente vê que nós éramos nada mesmo, nada mesmo. E Maria que não sofreu um arranhão. Maria foi maior que todos eles, né? Maria foi maior que todos eles. Agora você imagina, com a descrição de Maria, a responsabilidade que ela teve de criar Deus, né? Poxa, ela criou Deus, ela criou Jesus, ela ensinou Jesus que era certo e que era errado, né? Porque Deus escolheu passar por isso. Deus escolheu passar por isso, né? No plano de Deus ele escolheu, não, eu vou passar por isso e eu vou precisar, né? Deus precisou de Maria, porque ele quis precisar de Maria. Eu vou precisar de Maria para que ela me ensine a comer, para que ela me ensine a dormir direito na hora certa, para que ela me ensine a caminhar, para que ela me ensine a andar, para que ela me ensine, sei lá, a andar de bicicleta, naquela época não tinha, para que ela me ensine a fazer tudo, né? Deus escolheu isso, né? E ela o fez isso com toda a humildade e a pequenez que todos os servos de Deus têm que buscar, né? Nós precisamos buscar essa pequenez e essa humildade que Maria teve e mesmo assim dando grande glória a Deus como Maria deu a Deus. E depois de tudo isso, né, é difícil que a gente não confie em Maria e nas suas ações, né? Até agora, assim, no tratado, né, agora a gente vai entrar no capítulo 7, mas depois de tudo isso que a gente já viu, né, e eu acho que esse tratado é uma das, se não a maior, né, mas uma das maiores formas da gente conhecer a Maria, né, e conhecer as práticas que Maria teve e as quais nós temos que nos esperar em seu exemplo para seguir também, né. É difícil a gente não confiar em Maria a tal ponto que a gente saiba que nada escapa a Deus, né. Tudo que vai a Maria, nada escapa a Deus, né? Tem gente que tem esses pensamentos, né? Ah, não, umas coisas a gente pede a Maria e umas coisas chegam a Deus, outras não, né? Não é assim. Tudo que vai a Maria, vai a Deus, porque Maria está conectada a Deus, né? Eu não sei se vocês já... É até engraçado, eu às vezes lembro também dessa cena, vocês já viram ou leram, né, o Alto da Compadecida? Acho que todo mundo já viu o filme aqui, né? Tem uma cena lá, né, que vai ter o julgamento lá do Chicó lá. É Chicó, é o nome do cara? Jacó, sei lá. Chicó. E aí, lá no julgamento tá, né, Jesus Cristo sentado ao lado de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora está ao lado de Jesus Cristo a cada instante, né? Nossa Senhora está conectada a Cristo. Eu tenho esse pensamento fértil na minha cabeça, na minha imaginação, que Maria está ali, sentada ao lado de Cristo, né? Que os dois conversam direto, que os dois comem um pão de queijo junto, que Maria faz um cafezinho para Jesus. Eu não sei se no céu tem comida, eu acho que tem que ter, porque comida é bom demais, cara. Se não tiver comida no céu... Eu vou ser feliz lá, mas, né? Não vai ter bacon. Mas faz parte. Então, nada se glorifica, não se glorifica nada com Maria sem que ela glorifique junto a Deus. Então, a gente tem que pegar isso dessa glória a Deus. Nós não glorificamos nada com Maria sem que isso seja glorificado junto a Deus. Amém? Amém. Capítulo 7, né? E aí a gente já entra numa parte mais específica, né? Que são as práticas particulares dessa devoção, né? De fato, essa consagração ela é interior, né? Mas existem alguns sinais exteriores que nós não podemos negligenciar, né? E São Luís, ele fala isso, né? Cadê aqui a página? Aqui, ele fala, né? No número 226. Se bem que o essencial dessa devoção consiste no interior, ela conta também com práticas exteriores que é preciso não negligenciar. Tanto porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, como porque relembra ao homem que se conduz sempre pelos sentidos o que fez ou deve fazer,
Voltando, né? Como porque relembra o homem que se conduz sempre pelos sentidos o que fez ou deve fazer. Também porque são próprias para edificar o próximo que as vê, o que já não acontece com as práticas puramente interiores. Então, São Luís ele fala aqui, né, que a devoção em si ela é interior, mas existem algumas práticas exteriores que nos ajudam a relembrar dessa devoção e como nós devemos viver essa devoção da melhor maneira possível, como também ajudam a nós arrebatarmos esses corações exteriores, né? Pessoas que às vezes convivem conosco e nós podemos arrebatar esses corações para Cristo por meio dessa devoção, né? E aí a gente pode colocar vários exemplos, né? Que nos últimos dias também, nas últimas aulas, falou, né, sobre as cadeiazinhas, sobre, né, algumas orações específicas, algumas devoções específicas que a gente pode ter dentro dessa devoção que em si é interior, né? Uma coisa muito importante, a gente não pode praticar esses sinais exteriores para louvor dos homens, né? Porque isso seria vaidade, né? Nós precisamos praticar isso para louvor a Deus, né? Então nós não vamos, né, botar uma correntezinha no nosso braço gigantesca, né, sei lá, de ouro, mas alguma coisa que seja vista, né? E aí se eu vou cumprimentar o Gabriel aqui, oi Gabriel, você tá bom? Aí a correntezinha, né? Você tá bom, cara? Olhando para ela, olha só, eu estou usando a corrente, mas você tá bem, cara? Não, né? Nós não devemos praticar esses sinais exteriores para que os outros vejam, né? Mas que sim Deus veja, né? É lógico que os outros vão ver, né? Nem sempre, né, a gente consegue esconder essas coisas, né? Por exemplo, o Levi usa uma ali, ó, bem discreta. Mas, né, o Levi não está aqui, chegando aqui, gente, eu estou usando a minha corrente, bom dia, né? Agora, gente, eu vou almoçar e eu vou almoçar com o quê? Com as mãos que estão inseridas nas minhas correntes, ó. Não é isso, né? Então nós precisamos praticar essas devoções, essas práticas exteriores com discrição, né? Assim como Maria foi discreta, né? Então, eu não sei se vocês perceberam, né? Mas uma coisa liga a outra, né? O Levi falou para você que você não precisa ler os outros capítulos para ler isso, para entender. De fato, não. Mas quando a gente lê tudo, né? A gente vê que uma coisa é relacionada à outra, que tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido, né? Esse livro aqui é top, esse tratado aqui. Não é à toa que o demônio, ele tentou destruir isso aqui, por mais que ele tentou conseguir, ele não conseguiu. Graças a Deus. Então, devemos praticar essas práticas com discrição, com a confiança de que damos louvor a Deus, sem nos preocuparmos com o julgamento errôneo dos homens ou com os seus louvores, né? Então, isso faz parte da humildade que a gente deve ter. Então, a gente tendo essas práticas exteriores, a gente não deve se preocupar também com o julgamento errado que os homens vão ter, né? Então, usar o exemplo do Levi de novo, usando uma correntinha. Muita gente vai olhar e falar, nossa, essa consagração é modinha, ó, é para usar a correntinha, para mostrar para os outros que esse menino é santo, não sei o que. Não, pô, o Levi não sai na rua pensando nisso o tempo inteiro, senão ele, né, mais um escrúpulo que ele ia cometer, né? Então, nós não precisamos nos preocupar, né? Não é nenhum pecado usar as correntinhas, né? Tem gente que prefere, tem gente que não prefere, é simples, e ponto, não, acabou. Né? Eu, por exemplo, eu prefiro não usar, mas eu sempre ando com um terço, porque senão, na verdade, é porque eu esqueço de rezar o terço se eu não estiver com ele. Mas, né, porque, e São Luís falou, né, o homem, ele se guia pelos sentidos, né, então nós precisamos dar aos nossos sentidos avisos, né, e alertas para que a gente possa estar sempre buscando essa vida de santidade, né. Eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. Não, deixa quieto. Não, deixa quieto. Então, e também nós não precisamos preocupar com os louvores que os homens vão dar, né? Porque às vezes tem as pessoas que vão usar as correntezinhas, né? E vão ter outras pessoas que vão ficar, nossa, de uma maneira boa, né? Aquele homem é menino de Deus, não sei o quê. E, nossa, também nós não devemos nos preocupar com isso, né? Também a gente não vai sair para todo mundo falando que é certo e que é errado, porque a gente não consegue abraçar o mundo inteiro. Mas nós não devemos nos preocupar com isso. Nós não devemos cometer o escrúpulo de, não, aquela pessoa me elogiou, meu Deus do céu, eu tenho que botar um silício na minha perna agora, eu tenho que me bater, eu tenho que dar um jeito de resolver isso, porque, nossa, aquela pessoa falou que eu sou santo. Não, calma lá. Imagina se Jesus fosse fazer isso, né? Se toda pessoa falasse que Jesus era santo, se Jesus fosse se bater, né? Não, né? E Jesus, ele não se batia. Jesus, ele foi batido depois, mas ele não se batia. Mas também o tanto que bateram nele depois, eu acho que compensava toda a vida que ele poderia ter se batido, né? Porque o tanto que bateram nele foi punk, foi um trem meio doido. Bom, e aí nesse artigo 1º, né, das práticas exteriores, São Luís vai falar das 7 práticas, né? 7 práticas que nós
devemos ter. A primeira prática, que é a consagração em si, né? A consagração depois de exercícios preparatórios, né? Que ele vai falar aqui, ó, número 227. Primeira prática, aqueles e aquelas que quiserem adotar essa devoção, que não está erigida em confraria, como seria de desejar, depois de ter, como já disse na primeira parte desta preparação ao reino de Jesus Cristo, empregado ao menos 12 dias em desapegar-se do espírito do mundo, 12 dias que também o Levi já falou, né, que tá, porque esse livro de preparação, lógico, ele foi inspirado nesse tratado, né? 12 dias em desapegar-se do espírito do mundo, né? E também a gente já volta no desprezo de si mesmo, né? Que fala no primeiro artigo do capítulo 7. Dedicarão 3 semanas em desapegar-se do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo, porque o mundo é contrário ao mundo de Jesus Cristo, no mundo está o pecado, né? E no mundo de Jesus não tem pecado, né? Quando nós escolhemos viver essa vida com Jesus, né? Nós escolhemos renunciar do pecado. Dedicarão 3 semanas a encher-se de Jesus Cristo por intermédio da Santíssima Virgem. Então, são 3 semanas antes da nossa consagração que a gente tem que nos preparar melhor ainda, né? E essas 3 semanas nós já estamos nelas, né? Nos preparar melhor ainda para que a gente possa nos consagrar de uma maneira fiel, né? De uma maneira ainda assim melhor, né? Segunda prática, ele vai falar, né? Sobre a recitação da coroinha da Santíssima Virgem, né? Antes disso, né? Outras coisas aqui que eu grifei que é importante, ainda dentro da primeira prática, né? Ele fala, durante a segunda semana se aplicarão em todas as suas orações e obras cotidianas em conhecer a Santíssima Virgem, né? Então, em todas as nossas obras, em tudo aquilo que a gente for fazer nessas 3 semanas, fortalecer essa coisa que a gente está fazendo isso junto com Maria, né? E para Maria. Terceira semana será empregada em conhecer Jesus Cristo, né? Poderão ler e meditar o que dissemos nesse sentido e recitar a oração de Santo Agostinho, inserida no número 67, né? Então, terceira semana... Fecha a porta pra gente, por favor. Porque senão não vai cantar esses parabéns aí. Sem dó, pode fechar. Sem dó nem piedade. Isso. Obrigado. Dá-nos paciência, Senhor, dá-nos paciência. A terceira semana será empregada, então, em conhecer Jesus Cristo, né? Então, nós vamos, por Maria, a Jesus, então, na terceira semana, tentar esforçar a conhecer Jesus Cristo, né? Ainda mais nessa quaresma, né? Tentar também meditar a via sacra, né? Conhecer o sofrimento que Jesus teve, né? Tentar ler aí bastante o Evangelho, né? Tentar dedicar aí a ler o Evangelho, né? Conhecer a vida de Jesus Cristo, né? Que é totalmente complementada pela devoção e pela fé que Maria teve em vida, né? Ao fim dessas 3 semanas, número 231, ao fim dessas 3 semanas se confessarão e comungarão na intenção de se darem a Jesus Cristo na condição de escravos por amor pelas mãos de Maria. Depois da comunhão, que cuidarão de fazer conforme o método que segue, número 266, né? Ele coloca entre parênteses, recitarão a forma de consagração que se encontra também adiante, número 280. Não, número não, é página. É isso mesmo? Eu acho que é. Página 280. Nas suas vai estar diferente aí, porque a edição é diferente. Será necessário que a escrevam ou mandem escrever, se não tiverem pressa, e a assinem no mesmo dia em que a fizerem. Nesse dia será bom renderem algum tributo a Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima, seja em penitência de sua infidelidade passada às promessas do batismo, seja em sinal de sua dependência do domínio de Jesus e de Maria. Ora, esse tributo será conforme a devoção e capacidade de cada um. Um jejum, uma mortificação, uma esmola, um círio, enfim. 233. Todos os anos, ao menos no mesmo dia, renovarão a consagração, observando as mesmas práticas durante 3 semanas. Ou seja, aqui, por exemplo, eu estou renovando, o David está renovando, o Felipe está renovando, vocês estão fazendo. Ou alguém está renovando? Estão fazendo. Enfim, segue-se aí o mesmo método, né, que São Luís ele sugere. Então, são 3 semanas, e ao fim dessas 3 semanas, que vai ser a Nossa Senhora da Abadia, a gente vai se consagrar. Que é uma coisa muito simples, não é igual missa de primeira comunhão ou missa de crisma, que tem toda aquela coisa, e vamos tirar foto, e o bispo vai lá. Não, o bispo está lá do lado, mas ele não vai lá não. Seu padre François na mesa, de boa, tranquilinho ali na dele. Se fosse o bispo, dava na mesma, né? Não daqui, mas, enfim. Está no áudio, velho, não pode falar essas coisas não. Mas, enfim, então nós vamos nos consagrar. E vamos primeiro, né, nós temos que confessar, porque no dia nós vamos comungar, né? Então, confessar, né? Vamos nos confessar aí, né?
Eu sempre tento recomendar, né, que nós tenhamos, e depois dessa devoção também, né, porque nós tentaremos viver de uma maneira mais perfeita a nossa vida, né, que a gente tente se confessar mais, né, que a gente tenha uma rotina de confissão e de preferência que seja com o mesmo confessor, né. Porque se a gente se confessar com o mesmo confessor, ele vai te acompanhar, então ele vai saber o que você está melhorando, o que você precisa melhorar, o que você está piorando, o que precisa melhorar mais. Então, o perfeito, assim, né, dentro das nossas limitações de tempo, né, no nosso cotidiano, é que a gente se confesse pelo menos de 15 em 15 dias, pelo menos, né? Se a gente conseguir confessar toda semana, nossa, seria ótimo, né? Ah, mas eu não tenho nenhum pecado mortal, né? Mas, poxa, mas, né? Vamos passar por esse muro sacramental, né? São José Maria Escrivá falava muito sobre isso, né? Desse muro sacramental, né? A gente passar pelo sacramento, né? Por mais que sejam pecados veniais, por mais que sejam faltas. Nossa, às vezes não foi nem pecado, né? Nossa, sei lá, passou uma menina bonita na rua, eu vi o cabelo dela e fiquei animadinho, assim. Eu vi o cabelo dela era bonito, assim. Nossa, sei lá, talvez eu tive uma falta naquele instante ali. Esse cabeleireiro tá lascado. Eu tive uma falta naquele momento, né? Pô, eu posso perfeitamente no ato penitencial da missa, eu posso ser perdoado daquele pecado, né? Se eu realmente confessar, se eu realmente tiver com o coração contrito, né? E arrependido, mas, né? Assim como nós chegamos a Cristo de uma maneira mais perfeita por Maria, né? Nós chegamos a Cristo a um arrependimento mais contrito, um melhor arrependimento pelo sacramento da confissão, né? Então, poxa, chegar ali no padre e confessar, né? Nossa, padre, eu olhei pro cabelo da menina e fiquei um pouquinho animado, né? Nossa, que... E também eu lembro uma coisa que eu acho massa. Você me interrompeu, mas tudo bem. Mas, tá bom. A confissão que a gente faz com vários padres diferentes, eu acho que eu vejo como você... Uma escapatória, né? Você quer só buscar o perdão. Você não quer... É como se você quisesse buscar a graça, mas não a mortificação por conseguir aquela graça. Você só quer ser perdoado, mas você não quer um acompanhamento para você parar de fazer. Exatamente. E faz parte da penitência da confissão a vergonha de se confessar. Faz parte disso. Poxa, quando você começa a ter uma rotina de confissão, isso te ajuda bastante nas próximas, né? Então a vergonha ali, o medo, né, sai um pouco. Mas faz parte da confissão e da penitência da confissão ter um pouco desse medo, né? Nossa, eu vou me confessar. Faz parte um pouco da vergonha, porque quando nós pecamos, nós envergonhamos a Cristo, né? Então, faz parte um pouco da gente se confessar com o mesmo sacerdote ali, né? As faltas, né? Poxa, às vezes a gente vai pecar numa semana, não que eu estou recomendando isso, não pequem, pelo amor de Deus. Mas às vezes a gente, né, tem uma falha ali, ainda mais quando é pecado mortal, né? É aí que a gente desanima ainda mais, né? A gente tem um pecado, a gente vai lá, confessa, na outra semana a gente cometeu o mesmo pecado, a gente vai lá na outra semana e confessa de novo, né? Mas, poxa, né? Eu sou um nada, não consigo sair desse pecado, né? Mas, acima disso tudo, né? Deus enxerga a sua luta, né, em livrar daquele pecado, né? Então, você está lutando muito mais indo lá e buscando a confissão desse mesmo pecado do que ou não se confessando ou buscando padres aleatórios para que o mesmo padre não veja que você não está pecando, não sei o quê. Já cairia de novo no quê? No escrúpulo, né, que São Luís nos detalha, né? Então, nós não podemos ser escrupulosos nesse sentido, né? Poxa, o padre, você não vai lá confessar com o padre e o padre vai, tá confessando o mesmo pecado. Não, ele não vai fazer isso, né? O padre sabe que você está indo ali para isso, né? Ou então você não vai chegar lá no padre e falar assim, padre, eu pequei. O padre, sério, você está vindo aqui para falar que você... Não, o padre já está consciente disso, né? Não tem nada, gente, nada que você tenha pecado que o padre não vai saber já, porque é tanta coisa que ele escuta ali que, né? É muita coisa. O padre é experiente, né? O padre tem essa experiência. Então, é isso, né? Nós precisamos confessar, né? Para que a gente comungue no dia, né? E essa devoção nos ajuda também a confessar cada vez mais e estar mais próximo da comunhão, né? Estar mais próximo de Cristo, que é Cristo, 100% Cristo, na comunhão, né? Na Eucaristia, né? E essa devoção nos ajuda a estar mais próximos da Eucaristia, consequentemente de Cristo por inteiro. E no dia lá da confissão a gente tem, né? A gente vai imprimir certinho lá a forma da consagração e no final o padre assina, né? E você leva, né? Guarda esse papelzinho, viu, gente? Guarda, é legal. Se possível, até plastifica ele. Não precisa enquadrar na sua casa, não, mas plastifica ele e guarda, né? Poxa, né? Daqui 70 anos, sei lá, quando você estiver no hospital, ali à beira da morte, né? Você vai levar esse plásticozinho lá
e vai olhar para aquilo, nossa, eu me consagrei a Deus e entrego a minha vida à Nossa Senhora aqui agora, né? Nossa, olha que confiança que a gente vai ter, né, da nossa vida a Deus, né? Porque como eu disse aqui no começo, nós somos pó e ao pó retornaremos, né? Isso aqui não é nada comparado à nossa vida eterna que nós teremos, né? Se for no céu, vai ser boa. Se não for, Deus que me livre. Amém. Segunda prática, a recitação da... Tá acabando, viu, gente? Calma. Recitação da coroinha da Santíssima Virgem, né? São Luís, ele nos sugere aí, né, que a gente recite essa coroinha durante todos os dias, né? Que é uma coisa simples, né? Que são 3 Pai Nosso e 12 Ave Marias, né? Que tá aqui, né? Os detalhes, tá aqui que ele fala, né? Porque São João, número 234, está embaixo. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida do sol e tendo a lua debaixo de seus pés. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. E esta mulher, na opinião dos intérpretes, é a Santíssima Virgem. Os intérpretes não são pessoas qualquer, né? É a Igreja Católica Apostólica Romana, a qual Cristo confiou a nós, né, de maneira exímia, né? Então, a interpretação correta da Sagrada Escritura nos sugere que seja Maria, nas visões de São João no Apocalipse, né? Porque São João teve umas visões muito loucas lá no Apocalipse. Viu uns dragão e pá. E voltando já também, né? Em Apocalipse fala sobre a luta do dragão e da mulher, né? Então, pela nossa interpretação correta aí, dá a entender de quem é. Depois, no número 235, ele fala, né? O Espírito Santo inspirará aqueles e aquelas que mais fiéis se mostrarem a essa devoção. Para rezá-la bem, simplesmente é preciso dizer em primeiro lugar: dignare-me, que está em latim, que eu vou ler aqui. Fazei-me digno de vos louvar, ó Virgem Sagrada, e dai-me força contra os vossos inimigos. Em seguida, reza-se o credo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, né? O Cleison conhece bem isso. Depois um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai. Ainda um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai, e assim por diante, até terminar os 3 Pai Nossos e as 12 Ave Marias. E ao terminar, diz-se: Subtum praesidium, não sei como é que fala isso no sotaque de latim, né? Que significa sob a tua proteção, né? Então, recitando essa coroinha, nós nos aproximamos cada vez de Maria e da sua proteção, né? E como o Ian falou na última aula, né? Às vezes a gente está ali na iminência de um pecado e vem a inspiração de Nossa Senhora e fala: opa, não é aqui que nós temos que seguir, não, vamos voltar, né? Então, nós fazemos as coisas com Maria nessa devoção, né? Nós nos unimos a Maria de uma maneira massa, fera demais. É muito da hora essa consagração. Terceira prática, né, que a gente já falou muito, né, as cadeiazinhas de ferro, né? São Luís até coloca, né, usar pequenas cadeias de ferro, né? Não é necessário, não é essencial, não é preciso usar, mas é louvável, é uma coisa louvável. Então, quando nós estamos com as cadeiazinhas de Nossa Senhora, né, tem uma contradição muito santa, né? A gente tem um grupo até lá do nosso grupo, né, que é o Forja, que a gente está fazendo aí, tentando fazer algumas penitências nessa quaresma. Eu até falei na reflexão de Evangelho lá, inclusive eu esqueci de fazer a reflexão, tá vendo? Eu esqueço, por isso que é bom ter às vezes uma cadeiazinha, um negócio para você lembrar das coisas. Mas às vezes a contradição, né, a contradição do bom e do ruim, né? A primeira aliança ali, né, que foi feita, né, a primeira mulher, né, que foi feita uma aliança, né, com Eva, né? E Eva não conseguiu, mordeu o fruto ali, né, e pecou, né? Não obedeceu à ordem de Deus, né? E aí, olha só que contradição, né? A nova aliança, né? Onde começa a nova e eterna aliança ali, né? Pela anunciação do anjo e pelo sim de Maria, né? Maria, a mulher que, poxa, disse sim, né? E ali a aliança de Cristo se revigorou, né? E Maria foi totalmente obediente, né? Você vê a contradição que tem. E também a contradição dessas cadeiazinhas, né? Quando nós aceitamos essa devoção e aceitamos essa vida, aceitamos viver essa vida de santidade, nós nos livramos das cadeias do pecado, né? Nós nos livramos dessa cadeia que nós estávamos presos ao pecado e nos prendemos à santidade, né? Nos prendemos a essa devoção de Maria. E se nós nos prendemos a essa devoção de nossa vida por Maria, nós nos prendemos a uma vida comprometida de santidade que Maria teve. E essa renovação, como o padre falou, né, na penúltima aula, que é e São Luís também fala, lógico, que é uma perfeita renovação dos nossos votos do batismo, né? E porque no nosso batismo nós nos livramos do nosso pecado original. Então, até o nosso batismo, nós estamos presos ao pecado, né? Nós estamos nas cadeias do pecado original. Então, no batismo nós nos livramos disso e agora nós renovamos esses votos do batismo, nos livrando cada vez mais, né? Então, é uma prática exterior que nos ajuda, né, a pensar nisso e a lembrar disso cada vez mais, né? Então, por essa
Nós nos livramos das cadeias do pecado do demônio e por livre e espontânea vontade escolhemos nos entregar a Cristo por essa devoção como escravos amados de sua mãe e por consequências do Filho, do Pai e do Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade. Como eu disse antes, né? Introduzindo o capítulo 7, o homem se deixa levar mais pelos sentimentos e sentidos, né? E a cadeiazinha nos lembra que nós não estamos acorrentados ao pecado, mas sim acorrentados aos ferros virtuosos do amor de Deus por Maria. Quarta prática, né? Antes disso, só falar uma coisinha aqui, usar tal. No número 238, São Luís fala, né? Relembra ao cristão os votos e compromissos do batismo, a renovação perfeita das promessas batismais que ele fez por essa devoção e a estrita obrigação em que está de se conservar fiel, né? Então, essa lembrança que a gente tem aí dos votos do batismo. Número 239, mostra que ele não se envergonha de ser escravo e servo de Jesus Cristo, né? Então, a pessoa que leva consigo a cadeiazinha mostra que ela não se envergonha, né? Que ela não se envergonha nesse mundo que nós temos de ser servo amado e fiel de Maria, né? Poxa, então é louvável, né? Uma pessoa que às vezes, tá ali no trabalho e vê que no trabalho o povo só fala coisa errada, né? Que só te induz a coisa errada e você tá ali com uma cadeiazinha, né? Mostra que você não se envergonha de ser filho amado de Maria, né? Então, quando você usa a cadeiazinha também, não quer dizer, não, então eu vou para tal lugar ali, aí eu vou tirar ela e depois, não, também não. Seria mais um escrúpulo. Você vai usar, usa, pô. Se você não vai usar, não usa. Ponto final, acabou. Né? Use-a com perfeita devoção, né? Jesus já dizia, né? Seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Ou você faz certo ou você não faz. Ponto final e acabou. Terceiro, ainda no número 239, garantem-no e preservam-no dos grilhões do pecado e do demônio, pois ou estaremos agrilhoados pelas correntes do inimigo, ou traremos as cadeias da caridade e da salvação. Quarta prática, devoção especial à Ave Maria, devoção especial à Encarnação, né? E aí eu coloquei, né? Tentar rezar o Ângelus, né? Porque o Ângelus, ele nos leva muito bem a isso, né? Rezar aí sempre, né? Se possível, até às 6 horas da manhã, quem acorda mais cedo, né? Mas se não, meio-dia e 6 horas da tarde, né? E coloca um lembretezinho, né? Sei lá, às vezes a gente fala aqui, né, que é um meio mais fácil de chegar a Deus, né, que é essa devoção. A gente também não vai desprezar os meios que nós temos hoje, né, de fazer as coisas de uma maneira mais fácil. Então, se a gente tem a tecnologia, vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Coloca um lembretezinho lá no seu celular, né? Meio-dia, rezar o Ângelus, né? Põe 3 lembretes lá, né? Porque pelo menos desculpa você não vai ter depois que você não lembrou de rezar, né? Porque com o celular a gente está o tempo inteiro, então põe lá um lembretezinho, né? Rezar o Ângelus, né? E por que essa devoção especial à encarnação? Né? Porque Deus escolheu depender-se de Maria. Deus escolheu encarnar-se em Maria. Né? Então, tudo aqui que eu já falou, não precisa alongar muito nisso, porque o nosso tempo está curto. Ter essa devoção porque Deus escolheu se encarnar em Maria. Né? Deus depositou graças infinitas em Maria para que ela pudesse ser a sua mãe. E Maria é mãe de Cristo. Maria é mãe de Deus. Mãe real de Deus, né? Deus, para que Maria pudesse dar à luz ao seu filho, a preservou do pecado original para que isso fosse possível, né? Então nós somos encarnados em Cristo por Maria. Nós somos escravos de Jesus em Maria, né? E lógico que essa devoção a gente fala, nós vamos ser escravos de Maria, não sei o quê. Mas para a gente evitar críticas desnecessárias, né? E a gente ser mais eficientes no nosso apostolado, né? Na nossa busca em arrebatar esses corações, que a gente fale, né? Que nós somos escravos de Jesus, né? Mas nós somos escravos de Jesus em Maria, né? E é o final último dessa devoção, né? Jesus Cristo, né? Então a encarnação foi Jesus em Maria, né? Então nós nos consagramos a Jesus, mas em Maria. Né? Nós fazemos esse caminho inverso, né? Jesus veio a nós por Maria, nós vamos a Jesus por Maria, né? Quinta prática e antepenúltima prática, devoção especial à Ave Maria e ao terço, né? A salvação do mundo inteiro, gente, começou com uma Ave Maria, né? O arcanjo anunciou a Maria, né? Dizendo, Ave Maria, né? Cheia de graça, né? Cheia de graça, né? Então, a gente precisa ter essa devoção à Ave Maria, né? A Ave Maria que não está perfeitazinha, né? Igual está o Pai Nosso na missa, mas está ali unida por alguns trechos importantes, né? Ave Maria, cheia de graça, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Está na Bíblia, né? O povo fala que não está, mas está sim, né? E o resto que não está, a nossa igreja, pela inspiração divina que teve ao decorrer dos séculos, né, instituiu aí e colocou, acrescentou essas outras partes, né? Mas enfim. São José Maria Escrivá também fala em seu livro Sulco, número 475. O Sulco é desse tamanhozinho também, é um livro de meditação também. Tem Caminho, Sulco e Forja, né? Mais ou menos no mesmo segmento.
E ele fala, né? Virgem Imaculada, bem sei eu que sou um pobre miserável, que não faço mais do que aumentar todos os dias o número dos meus pecados. Disseste-me o outro dia que falavas assim com a nossa mãe, e aconselhei-te com plena segurança que rezasses o terço. 2 pontos. Bendita a monotonia de Ave Marias que purifica a monotonia dos teus pecados. Né? Então, às vezes a gente está rezando o terço, a gente pensa que está uma coisa muito monótona, né? Poxa, se a gente soubesse o quanto é essa monotonia, né, que a gente sente, que ela nos salva, né, que ela purifica a monotonia dos pecados, né, dos nossos pecados. Né? Então, a gente precisa ter uma devoção especial ao Santo Rosário, né? Se possível, rezar ele todos os dias, né? Poxa, em 20 minutinhos a gente reza o terço, gente, né? Ainda mais quando a gente está sozinho, a gente pode rezar mais rápido, né? Quando a gente está cheio da galera, né? Da missa mesmo, né? Nossa, na missa reza de jeito, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Aí tem a pausa. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pá. Santa Maria. Então, quando a gente está sozinho, a gente pode rezar mais rápido, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito, né? Então, 20 minutinhos ali você reza, né? E aí eu até anotei umas dicas, né? A gente pode rezar enquanto a gente estiver, não sei se alguém que pega ônibus, quando a gente estiver no ônibus, quando a gente estiver caminhando, a gente pode rezar, né? E eu até sugiro que a gente reze o terço caminhando, né? Fica uma coisa mais dinâmica, é uma coisa... É legal, né? São José Maria Escrivá, no Opus Dei, eles têm essa devoção, né? Esse costume em rezar o terço andando, né? É simples, né? Mas é uma coisa mais dinâmica, é uma coisa... É legal rezar o terço andando, é legal, é melhor. Né? A gente parece que interliga mais, né? A caminhada que a gente tem até a Cristo, né? A caminhada ali de rezar, né? De estar contemplando os mistérios da vida de Cristo, né? E o Santo Rosário, que não é nada mais do que isso, né? A gente contemplar os mistérios da vida de Cristo, a vida de Cristo, né? A anunciação do anjo a Maria, Deus, a encarnação, né? A visita de Maria, sua prima Santa Isabel ali gratificando e afirmando cada vez mais, né, a bem-aventurança de Maria, né, tanto quanto os outros mistérios, né, a paixão de Cristo, os mistérios dolorosos, né, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, a flagelação de Cristo, a coroação de espinhos de Cristo, Cristo carregando a cruz até o Calvário e a morte e a crucificação de Cristo. Né. A gente não está louvando mais a Maria do que Cristo no Rosário. Né. Então é isso, né, uma perfeita meditação da vida de Cristo pelos mistérios do terço, né. E o terço é aquela arma preferida, né, de Deus contra o demônio. Né? É uma arma. Né? O Santo Rosário é uma arma e que nos faz nos prepararmos como exército ordenado em ordem de batalha. Né? E nós somos esse exército de Cristo. Né? Nós temos que arrebatar os corações para Cristo nessa eterna guerra que nós vivemos, né? Essa eterna guerra entre o bem e o mal. Né? Deus indicou a saudação da Ave Maria ao arcanjo Gabriel. Né? Então, por que nós não teremos essa devoção especial à Ave Maria? E por que não também as 50 Ave Marias que nós vamos rezar aí no Santo Terço e as 150 que nós vamos rezar no Santo Rosário. Né? Se a gente incluir os mistérios luminosos, vão ser 200. Né? Os mistérios luminosos que originalmente não entram no Rosário, São João Paulo II que os instituiu, né, no seu papado, mas não entram. Né? Por isso que chama terço, né? Porque é um terço, né? Um terço de uma parte. Então eram 3 partes que eram o Santo Rosário, dolorosos, gozosos e gloriosos, então um terço é um terço dessas 3 partes. Né? Sexta prática, né, a recitação do Magnificat, tem que falar, Magnificat, sei lá, Magnificat, né, que São Luís nos coloca que é uma oração que Maria fazia, né? E ele fala, né, é a única oração e a única obra composta por Maria, ou melhor, que Jesus fez por meio dela. Por ele fala pela boca de sua Mãe Santíssima. Então essa oração nos faz falar a Jesus por meio de Maria, né? Como toda essa devoção, né? Então tá até aqui a fórmula, né, que eu escrevi, depois a gente pode passar isso. E outra coisa, né, eu não sei se você fala com o padre, Levi? Aqueles planos futuros, consagração, ainda não falou nada. Mas enfim, tem uns planos da hora aí que nós estamos fazendo aí que vai ser massa, né? Depois a gente passa para vocês, como iremos passar muito mais conteúdos, né? Esse é o plano, né? Futuramente. Vou falar com o padre essa semana agora, né? Bom demais, né? E aqui está a recitação do Magnífico, né? A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar de bendita, né? Ou de bem-aventurada. Dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes.
Sacia... Espera aí, eu acho que eu tô fazendo errado. Você tem 5 minutos. Tá, não, já tá acabando. Essa aqui mesmo, ou vem de cá pra cá? É porque eu coloquei em 2 colunas. Que é o magnífico? É. É porque eu coloquei em 2 colunas e tem aí atrás também. Isso aqui. Continua aí, né? Então tá, então vou rezar certo. A minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus. Vão aí olhando, né, essa forma, o que fala, né? A minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações vão te chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é seu nome. Seu amor para se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bem os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então é uma oração muito boa que nos coloca, né, a refletir cada vez mais. E a 7ª e última prática é o desprezo pelo mundo, né? Que a gente também já falou um pouco aí do desprezo de si mesmo. Nós devemos desprezar o mundo no que se refere ao ódio que nós devemos ter ao pecado, né? Nós devemos desprezar o pecado que tem no mundo, né? E nós devemos também ter um desapego do mundo, né? Nos apegar cada vez mais ao céu, né? Nos desapegar das coisas do mundo, né? Eu costumo citar o exemplo de o Padre Rafael, que é lá de Brasília, ele quando ele morava é santo, né? Mas não é, enfim. Ele morava em Roma, né? E quando ele foi mudar de um centro para o outro, era uma coisa assim, né? E aí ele estava passando por uma ponte lá pelo rio e ele estava com uma malinha, né? E aí nessa malinha tudo que ele tinha, ele estava naquela malinha, né? O desapego dele, né? Aí ele contando que ele tinha tudo naquela malinha, que ele estava com vontade de jogar aquela malinha no rio e se desapegar de tudo de uma vez, né? Então nós devemos também praticar esse desapego, porque Maria ela era desapegada, né? Maria ela não, nossa, eu vou comprar um celular, eu vou não sei o que, isso. Não, né? Maria ela era desapegada, né? Ela tinha um pouco, né? E que nós também tentemos, né? Ter esse desapego das coisas, né? Esse desapego do mundo, né? Para que nós possamos glorificar cada vez mais a Deus, né? E, enfim, né? E o final, né? O artigo 2º desse está aqui já, encerrar. Artigo 2º, que são as práticas especiais interiores para os que querem tornar-se perfeitos, né? E o que é tornar-se perfeito? É ser santo, né? É aquele famoso ditado, né? Deus vult, né? Que em latim significa Deus o quer. Deus nos quer a cada instante, né? Deus nos quer para Ele, Deus nos quer santos, né? Deus quer que nos conservemos santos, né? E aí, nesse final, São José, eu olhei para o caminho aqui e pensei em São José Maria Escrivá. São Luís, ele fala, né? Fazer todas as ações por Maria, fazer todas as ações em Maria, fazer todas as ações com Maria, fazer todas as ações para Maria, né? O título em si já se explica, mas é fazer tudo com Maria, né? É viver com Maria, né? É como se Maria estivesse ao nosso lado a cada instante, né? E aí São Luís, eu só vou ler aqui porque já fica bem explícito, né? São Luís fala, né? Por Maria, preciso fazer todas as ações por Maria, quer dizer, em todas as coisas obedecer à Santíssima Virgem e em tudo conduzir-se por seu Espírito, que é o Santo Espírito de Deus. Fazer todas as ações com Maria é fazer, eu acho que mister aqui é importante, né? Algo assim. É fazer todas as ações com Maria, isto é, em todas as ações olhar Maria como modelo acabado de todas as virtudes e perfeições, que o Espírito Santo formou numa pura criatura e imitá-lo na medida de nossa capacidade, né? Aquele molde de Deus que a gente falou mais cedo. Fazer todas as ações em Maria. É preciso fazer todas as ações em Maria. É preciso fazer tudo em Maria, né? Como se nós fizéssemos tudo em Cristo, façamos em Maria, né? Porque Cristo veio em Maria. E por último, fazer todas as ações para Maria, né? É preciso fazer finalmente todas as ações para Maria, porque desde que nos entregamos completamente a seu serviço, é justo que façamos tudo para ela, como um criado, um servo, um escravo, né? E aí no final tem esse suplemento aí no tratado, né? Modo de praticar essa devoção na Santa Comunhão, algumas práticasinhas que ele coloca, que vocês lendo aí é rapidinho, são pouquíssimas páginas, né? Enfim, então é isso, gente. O tratado ele é um livro que nos ajuda muito a viver essa devoção, né? Se possível, né, que a gente leia ele cada vez mais e que a gente siga as suas sugestões, né? Porque são boas sugestões e que nos levam cada vez mais próximo de Deus
por Maria. E tudo aquilo que vai por Maria chega a Cristo porque ela está conectada a Cristo. Amém? Então vamos encerrar. Tá, eu vou encerrar primeiro. Então que a gente, lendo, né, terminando de ler esse tratado, a gente busque, né, nessas últimas semanas da nossa consagração uma intimidade maior com Cristo, por Maria. E como nas últimas 2 aulas vão ser sobre os 300 anos de aparição de Nossa Senhora Aparecida. Aparição não, só de Nossa Senhora Aparecida, que ela não apareceu, mas tudo bem. Foi imagem. E dos 100 anos da aparição de Nossa Senhora em Fátima, né, que a gente tente fazer um propósito especial aí para o nosso ano, né? É um ano mariano, né? Alguma coisa, né? Sei lá, todo dia 12h13 eu vou rezar o Santo Rosário, não sei. Né? O padre sugeriu isso, né? Seria muito bom, né? Porque é um ano mariano, né? É um ano bem mariano, né? Então, se a gente pudesse fazer isso, seria ótimo, né? E que a gente não desistisse dessa devoção, né? Como vocês viram, no primeiro dia veio um monte de gente, no segundo dia já vem menos, no terceiro dia já vem menos. Né? Que a gente não desista, né? Porque é uma coisa que realmente nos infunde nas graças de Deus cada vez mais, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, São João. Amém.